Minha gente, boa noite. Podemos começar? Vamos fazer então uma oração para a gente aproveitar bem mais essa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo sempre. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então, obrigada pela presença mais uma vez esta noite. Ao Padre Gilson também. Vamos aproveitar um pouquinho mais desse momento. Boa noite. Fizemos uma introdução ontem bastante densa, a partir dessa introdução que a Bíblia de Jerusalém, Bíblia da CNBB nos apresenta. Hoje, e continuando naquela apostila, alguém não tem a apostila? Se precisa pegar aqui. Falar sobre gêneros literários. Ora, isso parece uma coisa bastante simples de entender, que nós temos diversos tipos de cânticos. Nós temos os cânticos onde nós louvamos a Deus. Nós temos orações em que nós lamentamos uma tragédia. Nós temos cânticos onde exaltamos a grandeza de Deus, onde nós proclamamos a sua misericórdia. Para cada um desses cânticos, existe todo um jeito de se exprimir, né? Parece-me que, usando aquele exemplo dos nossos livros de canto, onde organizamos também os cânticos de advento, vocês sabem que existe uma melodia, vocês sabem que existe um vocabulário, né? Qual é a palavra que não aparece no tempo da quaresma, por exemplo? Aleluia, né? Então, nossos cânticos de tempo de quaresma devem evitar o aleluia. Por quê? Aleluia é uma expressão de louvor, significa louvai a Deus, né? Aleluia. Louvai o Senhor. Aleluia. Aleluia. Em hebraico, né? Em português é aleluia. Louvai o Senhor. Mau contato aí. Então, se evita esta palavra, porque não é um contexto. O contexto é de introspecção, é um contexto de mais meditação. Então, os cantos não devem ser exuberantes nesse tempo quaresmal, né? Por isso se evita aleluia. Isso é uma espécie de regra, uma espécie de bom senso, digamos, um convite a vivenciar o momento de uma forma toda especial. Então, os cânticos eles têm um jeito de se exprimir. E é isso que nós encontramos. Quando abrimos um hino de louvor a Deus, nós esperamos palavras de louvor, obviamente, e muitas temáticas, né, exaltando o louvor. Quando nós vamos abrir um salmo de lamentação, vamos encontrar, né, palavras de lamentação. Podemos chamar isso de gêneros literários. A forma como alguém expressa um conteúdo. O conteúdo é e se usa aquelas formas para se exprimir. Até na parte da execução de uma música, é bem importante que nós busquemos, digamos, adequar o conteúdo à forma. Ou seja, eu, quando era jovem e tocava nas missas aqui desta paróquia, eu achava bastante interessante uma música que cantava assim: minha alegria é estar perto de Deus. Conhece essa música? A letra é bonita, mas a forma da execução me parecia meio contraditória, assim, naquele tempo, imaginava. Não tem alegria nenhuma nessa expressão, né? O canto parece até bem triste, parece uma lamúria.
Mas e o contrário também, né? Aquele canto de ato penitencial que parece um forró. Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa. Eu acho que não é adequado exprimir penitência e a súplica do perdão com um baião desses, né? Então a impressão que dá é que a forma está distante do conteúdo, né? É necessário que a música, de uma certa forma, exprima na sua execução qual é o conteúdo do texto igualmente, né? A forma tem que ser boa. Então, me parecia assim que esse tipo de bom senso é o que nós vemos quando encontramos os gêneros literários. Vamos pegar o primeiro ali, que nos apresenta a apostila, os hinos. Os hinos louvam a majestade do Senhor, manifestada na natureza e na história de Israel. Dentro desta classe de salmos, os hinos, se destacam grupos menores. Os salmos do reino, que proclamam a realeza de Deus sobre a terra. Os cânticos de Sião, que exaltam Jerusalém, a cidade santa e seu templo. Os salmos de aleluia, chamados até de aleluiáticos, salmos de aleluia, cantados sobretudo na Páscoa, e até traduzindo a palavra aleluia significa louvai, louvai o Senhor. Bom, os hinos, então, são cânticos, são salmos que exaltam, digamos assim, tem mais ou menos 3 temáticas. Uma temática teológica, ou seja, são hinos que exaltam a misericórdia de Deus, a grandeza de Deus, a sua ação criadora no mundo, quando a criação, obra do Senhor, exaltam a sua paciência, a bondade, e Deus é misericordioso, é fiel, não se irrita. São hinos que vão exaltando Deus. Aí a gente chama de hinos teológicos. Depois temos hinos que são históricos. Hinos que cantam a salvação que aconteceu no Egito, quando o Mar Vermelho se abriu e o povo passou livre, quando no deserto puderam estabelecer a aliança com o Senhor. Então Israel vai recordando sua história e vai cantando, vai exprimindo a seu agradecimento, a sua gratidão, através desses hinos. São salmos que exprimem a ação de Deus na história, em favor do povo, em favor sempre de Israel. Os hinos podem ser cósmicos também, ou seja, exaltam a criação, né? O sol, a lua, a beleza da natureza, o ser humano criado, né? Imagem e semelhança de Deus. Então são hinos que exaltam também as coisas criadas. Que bela coisa, né? Ter orações que exaltam a natureza, né? Nosso coração faz isso quase automaticamente quando nós vemos um belo pôr do sol, quando vemos o mar, né? Que a gente fica encantado com a criação de Deus. E desejamos exprimir e agradecer a Deus. Israel faz isso. Louva a Deus pela criação. Então, são importantes esses hinos. Vamos ler alguns hinos? Na própria introdução da Bíblia, ali na página seguinte, vocês vão encontrar ali classificação de alguns salmos. A classificação ali, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a sexta classificação são os hinos. E vamos ler o hino, o Salmo 8. É considerado um hino. O título da Bíblia da CNBB, como já expliquei, é um título dado pelo tradutor, pela própria editora, O Ser Humano na Criação. O Ser Humano na Criação. Esse título já faz pensar, né, que é um hino de louvor teológico, histórico ou cósmico? Cósmico. Poderíamos mais ou menos classificar assim. De fato, é um hino que vai louvar a Deus pela criação,
mas especialmente pelo ser humano, né? Quem é o ser humano, Senhor, né? O inciso, que é o versículo 1, nós temos o inciso litúrgico, ao maestro do coro, para a harpa de Gate, deve ser uma espécie de instrumento musical, salmo, que é o gênero literário, se trata de um hino, né? Um salmo de Davi, no que o autor, ou então uma homenagem a Davi. Bom, eu leio mesmo, né? Eu vou ler segundo aqui a versão da CNBB. Quando eu começar a cansar a voz, eu passo o microfone. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso teu nome em toda a terra. Sobre os céus se eleva a tua majestade. Da boca das crianças e dos lactentes, te procuras um louvor contra os teus adversários, para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde. Quando olho para o teu céu, obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Que coisa é o ser humano para dele te lembrares, o filho do homem para o visitares. No entanto, o fizeste só um pouco menor que um Deus. De glória e de honra o coroaste. Tu o colocaste à frente das obras de tuas mãos, tudo puseste sob os seus pés. Todas as ovelhas e bois, todos os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, todo ser que percorre os caminhos do mar. Ó Senhor, Senhor nosso, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Salmo 8, então, louva, canta, agradece, eleva um hino a Deus. Em primeiro lugar, nesse começo do Salmo, e vocês notem que o primeiro versículo dele, depois do título, e o último versículo dele tem a mesma frase. Ó Senhor, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Aqui nós temos o que a gente chama de moldura, né? Temos uma moldura no Salmo. Primeira frase e a última frase emolduram o Salmo. Ele começa e termina louvando a Deus e seu nome glorioso. O nome de Deus nas Sagradas Escrituras recordam sempre a sua missão salvadora, como quando Deus se revelou de modo especial para Moisés na sarça ardente. Moisés pergunta: tudo bem, eu vou lá no Egito para salvar o teu povo, mas como é que eu te apresento? Como é que eu vou dizer o teu nome para eles? E Deus responde: eu sou aquele que sou. Esse é o meu nome. Eu sou, mandou-me a voz. E esta palavra, ou esta expressão, eu sou, indica especialmente que Deus é aquele que vem de fato para salvar, para redimir, para libertar, porque ele vai manifestando quem ele é, o eu sou dele, através das obras que ele faz. Podemos dizer, a natureza revela o eu sou de Deus. Natureza que é bela, natureza que é sábia, né? Vemos uma sabedoria no mundo criado. Então Deus se revela através das coisas criadas, né? O mundo revela a Deus. A gente pode se perguntar aqui nesse Salmo 8, quando o salmista se encanta pela criação das coisas, o que é o homem, talvez não esteja de uma outra forma enaltecendo Deus. Dizer, como tu és sábio, ó Deus, como tu és bom, como tu és misericordioso, porque fizeste tantas coisas boas e criaste o ser humano um pouco menor, né, do que um anjo, do que um Deus, ou seja, com a tua própria imagem e semelhança. Então, mais do que ser um salmo, a gente pode dizer assim, de louvor ao ser humano, não é um salmo de louvor ao ser humano, é um salmo de louvor a Deus por ter colocado tanta sabedoria na criação das coisas.
e, de modo especial, do ser humano. Esse nome glorioso de Deus, então abre e fecha o Salmo, e o seu centro, né, o conteúdo do Salmo é um hino de louvor a Deus por ter criado com tanta sabedoria as coisas, né? E é bonito a gente olhar o mundo e, e aprender a louvar a beleza das coisas, né? Admirar as coisas criadas. Nós teríamos que pensar em São Francisco de Assis, né? Que canta o cântico das criaturas. Bendito sejais, Senhor, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, né? E vai elencando todas as obras da mão de Deus e fica apaixonado por aquilo que, novamente, por Deus, né? Por Deus, por Ele ter feito tão belas as coisas. E aqui poderíamos dizer, a pessoa que reza este salmo deve, além de sentir esse sentimento de gratidão, de respeito pelas coisas. Ainda que o salmo diga, mas porque ele é fiel à palavra de Deus, que todas as coisas foram colocadas aos pés do ser humano, como ali no Opa, pulei. Tudo puseste sob os seus pés, é para enaltecer a figura da criação do ser humano, né, que está acima de todas as coisas criadas, o ser humano, né, como, digamos, a obra-prima da criação. O livro do Gênesis exprime isso de forma bem bonita, né? Deus vai criando cada dia as coisas e a cada dia Deus vê como é bom, né, cada coisa. No sexto dia, depois que Deus cria o ser humano, o homem e a mulher, Deus viu que tudo era bom, tudo era bom. Parece assim que Deus olha com bastante contentamento, como um artista que termina a sua obra e admira ela mesma, né? Admira a sua obra. Deus admira a sua obra, né? E admira o ser humano, né? Por isso deseja tanto salvá-lo, né? É sua obra-prima, é algo que ele fez com tanto amor, né? Então esse salmo nos convida a isso, louvar a Deus, mas também o respeito pelas coisas criadas. Então um belo hino sem dúvida. Vamos ao segundo, o 19. Eu vou agora mudar a dinâmica. Vocês leiam um salmo e depois eu vou perguntar qual é o tema dele, o que estamos louvando nesse salmo. Salmo 19, é, o Salmo 19, entre parênteses, 18, né? O número maior significa numeração hebraica. E o número menor, então, é a numeração da Bíblia grega. Então, estamos lendo conforme a numeração hebraica, né? Salmo 19 tem como título na Bíblia da CNBB: O testemunho do Senhor é verdadeiro. Esse é um título que a gente pode até depois se perguntar. Daquele Salmo 8º, voltando ali no pensamento. Desculpe. O ser humano e a criação, a obra da criação, o ser humano e a criação. Qual foi o título que a Bíblia dá de O ser humano na criação? O ser humano na criação. Esse título tá bom? Vocês acham que poderia... Eu estou dizendo que esse título aqui é dado pela editora, tá? Não é a palavra de Deus. Então a gente pode até tranquilamente modificá-lo, talvez exprimi-lo de forma melhor. Pensar assim, este título é um título que dá ênfase no conteúdo do Salmo, o ser humano. Mas poderíamos repensar hino de louvor à criação do ser humano. Poderia. Hino ao Criador do homem. Olha, viu? Quase que o meu título aqui foi de encontro ao seu. Qual é a Bíblia da senhora? Espero que não seja uma crente, né? Essa aí eu tô... Sagrada Família, tá bom? Não teria problema também, né? Sendo bem feito, não tem problema. Vamos lá. O testemunho do Senhor é verdadeiro. Leiam um salmo. Depois eu destaco algumas coisinhas.
É um belo salmo. Vamos lá, vamos arriscar. O que este salmo exalta? Oi? Seria um salmo teológico, porque exalta uma obra de Deus. Qual seria essa obra? Hum? O mundo? Uhum. Qual notícia? Qual a notícia? Qual é a notícia que está sendo proclamada de dia e noite? O sol se levanta, depois ele se põe. Qual é a notícia que se apresenta? A glória de Deus. Aqui a Bíblia diz o testemunho do Senhor. Vamos começar ali na primeira parte. Esse salmo até parece ter umas duas partes. Nessa primeira parte, o salmista, então, os céus narram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de tuas mãos. Então, o mundo, a natureza, exclama, exprime a grandeza e a glória de Deus. Novamente, parece ser em princípio, começa um salmo cósmico, né? Louvando a Deus pelas suas obras criadas. E daí diz justamente isso: o dia transmite ao dia, ou seja, cada dia que passa, nós vemos essa beleza da vida, né? Que nasce, que cresce, se desenvolve, as coisas que vão surgindo. Depois, por toda a terra se difundiu a sua voz, ele armou uma tenda para o sol, mostrando que todas as coisas foram bem pensadas por Deus, né? Deus fez tudo com ordem e beleza, o sol que nasce, o sol que põe, enfim. Depois, no versículo 8º, muda um pouco a temática. Da criação se passa para a palavra. Podemos dizer, a obra da criação passa-se a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. Parece até um outro tema, parece que mudou de assunto, né? O Salmo. O testemunho do Senhor é verdadeiro, torna sábio. A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é verdadeiro. E quando se fala testemunho, aqui nós temos em mente a, as ordens do Senhor, aquilo que ele nos apresenta, né? A aliança do Senhor. As ordens do Senhor são justas, que estão contidas na sua lei. Os mandamentos do Senhor são retos, iluminam os olhos. O temor do Senhor é puro. O temor do Senhor é uma atitude de respeito, de veneração por Deus, mas é uma atitude de sabedoria também. Nós sabemos que o livro dos Salmos, ele está dentro daquele conjunto de livros sapienciais da Bíblia. Então, alguns salmos meditam, até parece que esse salmo ele nem é uma oração, ele parece mais uma meditação, né? A pessoa está meditando, está rendendo graças a Deus, enfim, mas na verdade ele está olhando as coisas criadas. O temor do Senhor é fruto de sabedoria. A pessoa sábia teme o Senhor. O temor do Senhor é uma graça, é uma dádiva, é sinal de sabedoria na pessoa. Os juízos do Senhor são fiéis e justos. E aí ele canta, né, que tudo isso é maior do que qualquer coisa, né? Portanto, nós temos duas partes. Na primeira, essa obra bela que Deus criou. Na segunda, a palavra de Deus, que é tudo justo, reto, a palavra do Senhor, os seus mandamentos, as suas leis, o testemunho. Será que a gente pode juntar essas duas partes e dar um pensamento só? E imaginar que o salmista está dizendo, e uma coisa que o Gênesis revela, todas as coisas criadas, elas são criadas sábias, porque Deus, com a sua palavra, foi criando todas as coisas. A palavra de Deus é criadora. Deus diz e a coisa acontece.
Deus diz e a coisa faz. Por isso, o salmista quase nos convida a dizer: você olha para o mundo e se encanta, então vá olhar na palavra de Deus, porque o fundamento de todas as coisas está na sua palavra. Sua palavra é verdade, sua palavra é sábia, sua palavra é justa, sua palavra é o fundamento de tudo, até das coisas criadas. E a sabedoria e a beleza que nós encontramos nas coisas, encontramos na palavra de Deus, na lei do Senhor, nos mandamentos que são justos, fiéis. Então há um casamento aqui nesse salmo de duas coisas tão importantes para um fiel. Primeiro, olhar o mundo, mas também alimentar a sua fé na palavra de Deus. Então é um belo hino, podemos dizer, de uma parte ele é cósmico, de outra ele é teológico. Vamos ver se a gente pega um outro. O 29. Esse salmo é bastante interessante. Talvez seja o salmo mais antigo do livro. Alguns estudiosos pensam, por causa da linguagem dele. Porque, claro, Israel vivia rodeado de outros povos, Israel também esteve presente em outras culturas, o Egito, por exemplo, né? E bebeu daquela cultura algumas coisas, que antes eram anteriores, inclusive, a Israel. E nessas culturas já se tinha uma crença, já se tinha crenças, nessas culturas já se tinham escrituras, e essas culturas já compunham textos sapienciais e também orações e cânticos. Como é próprio do ser humano, podemos dizer, né? Cantar, rezar, né? O ser humano que crê, cantar e rezar. Então, esse salmo parece ter um vocabulário típico dessas culturas antigas, né? Salmo 29, ele tem o Senhor faz ouvir sua voz, é o título da CNBB. O inciso, ele é apenas um inciso, digamos, de autor, né? Salmo de Davi. Dai ao Senhor, filhos de Deus, dai ao Senhor glória e poder. Filhos de Deus é uma expressão bastante recorrente também para dizer servos de Deus. Pode significar isso, servos de Deus, mas até uma expressão dita à comunidade, né, que sente Deus como seu pai, né? Pode essa expressão relacionar-se com os anjos. Os anjos às vezes são chamados de filhos de Deus também. São criaturas especiais, né, que a Bíblia coloca como sendo próximas de Deus. Dai ao Senhor, filhos de Deus, dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Já comentamos, né, como o nome do Senhor exprime a sua ação, a sua missão. Adorai o Senhor na sua santa aparição, na sua manifestação, na sua presença. Eis a voz do Senhor sobre as águas, o Deus glorioso troveja. O Senhor sobre a imensidão das águas. A voz do Senhor se faz ouvir com força. Com majestade se faz ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor corta os cedros. O Senhor corta os cedros do Líbano. Faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sarion como um búfalo novo. Sarion e Líbano são localidades, né? Também. E aqui entra um pouco essa ideia de que fosse um salmo bastante antigo, talvez até de cultura mesopotâmica, porque Líbano e Sarion são localidades ao norte de Israel. A voz do Senhor espalha chamas de fogo. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor entorta os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor tem seu trono na tempestade.
E aqui entra uma imagem bíblica bastante comum nas culturas orientais. Deus, na sua majestade, no trovão, no relâmpago, na manifestação portentosa da natureza, ali está a ação de Deus, né? Isso é um modo bíblico de exprimir esse poder e essa glória. Mas isso não é de Israel, até muitas outras culturas já se exprimiam assim. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dará força a seu povo, o Senhor abençoará seu povo com a paz. Bem, contem nesse salmo quantas vezes aparece a palavra vós. Vou rezar para que a tradução da Bíblia de Jerusalém tenha traduzido todas as vezes que no hebraico aparece a palavra vós, por vós, né? Para dar uma contagem justa. Versículo 3, aparece 1, 4, 2, 3, 7 vezes. Vocês acham que o número 7 é um número em vão? De acaso? Não, né? O número 7 é um número bastante forte e simbólico na Bíblia. O número 7 é um número que é, provavelmente está ligado a um ciclo que se completa, porque a Lua leva 7 dias para mudar de fase, né? E o calendário lunar leva 4 fases, se completa um mês lunar. São 4 fases da Lua. E o calendário judaico era um calendário lunar. Eles acompanhavam as 4 fases da Lua. Depois dessas 4 fases, começava um novo mês. E depois de 7 dias, então, um ciclo se completa. Por isso o número 7 é um número bastante, digamos, de perfeição. Porque a coisa começa, a coisa termina. E está perfeito, está completo, está realizado. Então esse número acabou inspirando nas Sagradas Escrituras dizer que Deus cria tudo em 7 dias. Porque parece que Deus completa a sua obra. E a sua obra é completa. É uma inspiração. Eu vou dizer para vocês, foi 7 dias mesmos? Eu não sei. Né? Parece que o número é mais simbólico do que um desejo de dizer que foi realmente 7 dias. Mas no simbolismo do número 7 está presente que a obra de Deus é completa. De que Deus criou com sabedoria, de que Deus completou, né, a sua criação e abençoou a sua criação no 7º dia também. Né? Então, há no número 7 uma força importante nas Escrituras. O que mais que nós temos de número 7? 7 sacramentos, né? A igreja bebe dessa linguagem bíblica, né? Os 7 dons do Espírito Santo, né? Podemos recordar na nossa. Mas na Bíblia, 7 dias, 70 vezes 7, né? O que pode representar, então, 70 vezes 7? Pode significar, muitos interpretam, perdoai sempre, né? Porque é um número que recorda. Mas perdoar com perfeição, a gente podia refletir também. E o que é perdoar com perfeição? Ou seja, realmente fazer com que o perdão salve, fazer com que o perdão transforme, ou seja, ser um perdão efetivo e não ser um perdão falso, né? Ou um perdão que não resolve o problema, quase assim, passar a mão na cabeça e dizer, tá bom, esquece. Será que é um bom perdão esse? Talvez, às vezes, corrigir é um bom perdão, né? Porque ajuda, de repente, a pessoa a mudar na sua condição. Então, dizer assim, perdoar 7 vezes, 70 vezes 7, né? E Jesus ainda extrapola. Tem esse sentido de ser sempre disponível ao perdão, mas também tem esse sentido de querer fazer com que o perdão seja algo que resgate, né? Salve, porque esse é o sentido de perdoar, né?
Nós temos no livro do Apocalipse, São João gosta muito do número 7, São João. No livro do Evangelho de São João, nós temos 7 sinais que Jesus realiza antes da sua morte. São 7 milagres que ele realiza. Nós temos no livro do Apocalipse as 7 igrejas que recebem as cartas, né? As sete cartas, as 7 trombetas, os 7 selos. No livro do Apocalipse, o número 7 é bastante útil para o autor. Todas essas vezes é valioso recordar, digamos, esse número, o simbolismo desse número. Por que a gente diz as 7 vozes do Senhor, 7 vezes que o Senhor proclama a sua voz? Aqui está mostrando de fato que, novamente, nesse valor da palavra de Deus, na voz do Senhor que transforma tudo, a voz do Senhor aqui é Ele que se manifesta, é Ele que revela, é Ele que fala. Então Ele contorce os carvalhos, Ele modifica, né, o Líbano, contorce os cedros, está sobre as águas. Nós poderíamos, assim, quase cada uma dessas coisinhas pensar, por que a voz do Senhor sobre as águas? As águas têm um sentido bíblico também bastante importante. Nós sabemos que Deus salvou o povo fazendo-o passar pelas águas, né? O que abriu o Mar Vermelho? Foi o cajado de Moisés, né? Por ordem de Deus, Deus mandou Moisés bater o cajado lá, o mar se abriu. Então, e na criação do mundo, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas representam um pouco o caos, as águas representam um pouco a morte, tanto que para o povo passar livre, eles tinham que passar pelas águas. E quando eles passaram, o exército do faraó foi engolido pelas águas, né? Porque começou a perseguir o povo hebreu, e quando ele atravessa o mar se volta e cobre o exército perseguidor do faraó. Então, é quase assim, no imaginário bíblico, pensar que dentro das águas estão os inimigos. Estão os inimigos ali. No Evangelho, quando Jesus caminha sobre as águas, então ele também tem força sobre as águas, tem poder, né, sobre elas. As águas, quando os discípulos atravessam de barco, sempre vem tempestade, né? Sempre não. Algumas vezes levanta uma tempestade, então as águas parecem ser bem opositoras às coisas, ventos contrários, né? Nós temos aquela passagem dos porcos, que os demônios são jogados nos porcos e eles se precipitam dentro da água, porque é lá o lugar deles mesmo, é lá que eles devem ficar, lá é o lugar dos demônios, né? Porque a imagem bíblica da água como sendo um sinal de caos. A primeira coisa que Deus faz quando cria é separar a água e dar ordem, colocar limites à água. Deus põe limites à água quando ele cria. Ele cria primeiro a água inferior, diz o Gênesis, depois ele cria águas superiores, que é o céu, né? A imagem bíblica do céu como sendo águas que estão lá em cima e de vez em quando Deus abre as comportas e começa a chover, né? Então esse imaginário bíblico de como é mais importante do que pensar assim é que Deus põe limite, Deus controla o caos, Deus põe cosmos. Cosmos significa ordem. E o contrário de ordem é caos, caótico, né? Caótico. Então Deus transforma o caos em ordem. Talvez aqui você já deve ter escutado alunos do Padre Ciro. Ele recorda que a palavra cosmético que as mulheres utilizam, né, vem de cosmos. Vem de cosmos. Já ouviram falar, Padre Ciro? Quem nunca? Vou fazer a citação aqui para dar honra a ele, porque ele nos divertia muito com essas coisas, né?
Mas ele até fazia brincadeira, né? As mulheres são meio caóticas, né? Então daí elas usam um pouco de cosmético para botar tudo em ordem, assim, né? Botar tudo em ordem. Então a função do cosmético é botar beleza, né? Dar beleza ao caos. Dar beleza ao caos. O cosmos. Tem mulher que se maquia tão mal, às vezes, né? Que é preferível não ter, né? Cosméticos. Fica mais bonita sem. Fica mais bonita sem. A gente vê cada pintura que nos estranha. Mas é, de fato, a função do cosmético é para embelezar, né? Claro, sem dúvida, né? Então, o interessante aqui, da onde vem a palavra? A palavra cosmético vem de cosmos, que significa ordem diante do caos, né? E Deus, com a sua voz, ele põe ordem. É a sua voz que tudo ordena, que põe. No livro do Apocalipse, uma das imagens da vitória de Deus, depois de toda a confusão, né, de todo o caos que vai acontecer até o final dos tempos, o sinal da vitória definitiva de Deus é um mar calmo como um cristal. Calminho como um cristal, um espelho, assim. O mar vai virar um espelho, diz o livro do Apocalipse. Assim, sinal de que Deus colocou definitivamente tudo em ordem. Vamos ver mais um salminho, um hino, de repente. Vamos ver um outro gênero literário. Tem bastante, né? Explicando algum desses hinos aqui, o nosso autor, eu nem sei quem é que escreveu essa introdução aqui, não dá o nome dele. Teríamos que ver na introdução da Bíblia. Deixa eu ver assim, rapidamente se eu consigo achar. Tradução com parcial aproveitamento dos Salmos. Padre Ney, olha só. Quem é que fez a coordenação dos livros sapienciais? Judite, Tobias, Esther, Macabeus, Jó, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos, Sabedoria. Ah, não. Os Salmos não. Os Salmos foi... Não diz aqui quem fez os Salmos, meu Deus. Quem é que organizou os Salmos? Aqui está dizendo que a coordenação dos livros sapienciais foi o Padre Ney Brasil Pereira. Vocês conhecem o Padre Ney Brasil Pereira? Hein? Já ouviram falar? Famoso professor na Faculdade Católica da nossa Arquidiocese de Florianópolis, falecido há uns 3 anos, né? 3 anos, né? E um grande estudioso de Bíblia, e ele trabalhou na tradução desses textos aqui para a CNBB. Olha só que importante. Talvez, aqui não diz os Salmos, né? Ele fala dos livros sapienciais. Talvez ele tenha organizado essa... Eu olhei nas primeiras páginas ali a lista dos colaboradores, né? E ali está o Padre Ney Brasil, um dos colaboradores na tradução e provavelmente nessa introdução que nós fotocopiamos e vocês têm em mãos. Talvez seja do Padre Ney Brasil. Talvez. Não saberia dizer porque não foi assinado, né? Mas nessa introdução aqui nós temos um elemento, os hinos. Deixa eu pegar ali. Falávamos de hinos de louvor a Deus, hinos de louvor à história, hinos de louvor à criação. Tem os salmos do reino. Salmos do reino. Aqui se fala do rei. A monarquia, nós falávamos que Davi talvez compôs muitos salmos, nós sabemos quantos, mas ele teria dado início à organização também dos salmos e das escrituras. Então, começou com a monarquia. E por essa razão nós encontramos muitos salmos que louvam a Deus pelo rei
pelo rei, pela realeza, pela sua majestade. É quase como se hoje, adaptando a nós, vamos louvar a Deus pela república e pelo presidente, né? Pelos governantes, né? Quando fazem bem, temos muito a louvar. Na maioria das vezes a gente está lamentando, né? Mas quando eles agem pelo bem do povo, rendemos graças a Deus, né? E aliás, devemos rezar, né? A igreja convida, São Paulo já convida a rezar pelos governantes, né? Quando nós fazemos a adoração ao Santíssimo, pelo Papa, pelo pároco, pelo bispo e pelo chefe da nação e do Estado e por todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça, né? Etc, etc. Então é uma oração, sim, bastante ligada também aos próprios salmos, que louvam a Deus e pedem pelo rei, mas também proclamam a realeza de Deus. Deus é rei, Deus é o maior governante, né? É o Senhor mesmo. Vamos ver se nós pegamos um desses salmos aqui. Um salmo que canta a realeza, podemos pegar o Salmo Salmos do Reino, os Salmos Régios, o Salmo 2. Ontem nós lemos o Salmo 1 e é um belíssimo salmo de abertura do livro, louvando, né, dizendo que a felicidade do homem está na meditação da palavra de Deus. É um belo convite a abrirmos o livro dos Salmos. O Salmo 2 a gente chama de é um salmo messiânico. É para louvar e bendizer o Messias. Messias é uma pessoa que o Senhor coloca diante do seu povo para ajudá-lo na sua vida de fé, então, ou na sua vida até social. Porque o que é o Messias? O Messias é uma pessoa ungida. Aí vem a palavra Messias, unção. E quem era ungido? Os reis eram ungidos. Então, os reis eram ungidos porque eles tinham a missão de organizarem, né, administrarem a vida do povo, defenderem o povo, né, contra as ameaças inimigas, praticar a justiça, organizar as instituições. Então, para isso que existia o rei. Os sacerdotes eram ungidos, a unção dos sacerdotes, porque os sacerdotes levavam as preces, as oferendas, as angústias, os clamores, os pedidos, as necessidades, os agradecimentos, os hinos do povo levavam a Deus, faziam a mediação, apresentavam a Deus. Então, era uma função que os sacerdotes realizavam, por isso eram também ungidos. Os profetas também recebiam uma unção, porque a missão deles era de fazer o povo retornar ao caminho, permanecer fiel aos mandamentos, à aliança com Deus. Os profetas chamavam a atenção, aconselhavam, orientavam, denunciavam abusos, até do próprio rei, às vezes, né? Do povo, enfim. Ajudavam o povo, então, a comunidade na fidelidade a Deus. Por isso eram ungidos. E podiam se dizer Messias nesse sentido de ungidos. Aí vem a mesma palavra ungido, que dá a palavra Messias, é a palavra Cristo. Cristo significa a mesma coisa, só que Cristo é do grego, enquanto que Messias é do hebraico. O Salmo 2 é um salmo messiânico, mais relacionado ao rei, portanto. Vamos lá. Por que as nações se revoltam e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se insurgem e os poderosos fazem aliança
contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui a gente pode dizer o seu Messias ou o seu rei Messias. Vamos quebrar suas correntes e libertar-nos da sua opressão. Aquele que está no céu se ri deles, zomba deles o Senhor. Então, cheio de ira, vai dizer-lhes, apavorando-os com seu furor: já o estabeleci como meu rei sobre Sião, meu santo monte. O salmo vai dizendo que Deus já estabeleceu o seu rei em Sião, que é a cidade de Jerusalém, também chamada de Sião, de onde reina o rei. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Chamando o rei de filho, né? Uma expressão forte nesse sentido. Pede-me e te darei como herança as nações e como tua posse os confins da terra. Tu as governarás com cetro de ferro, tu as quebrarás como a potes de barro. Agora, pois, tomai cuidado, ó reis, aceitai este aviso, governantes da terra, servi ao Senhor com reverência, prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e pereçais pelo caminho, pois sua ira se inflama de repente. Felizes os que nele se abrigam. Então, o Salmo 2 é um salmo que manifesta como Deus protege o seu rei e como Deus quer e estabelece o rei para o seu povo. E, digamos assim, meio que ameaça os que querem destruir este rei, colocado por Deus, dizendo: não, quem vai contra o rei vai contra mim, né? Porque meio que Deus está dizendo: eu estou aqui junto dele. E quem vai contra o rei está indo contra mim. O Salmo 2 é um salmo que está bem no início do saltério, portanto, tem essa missão de convidar a comunidade inteira também a rezar por aquele que tem uma responsabilidade tão grande sobre ela. Mas nós temos hinos onde Deus é chamado de rei. Vamos lá, vamos pegar um deles. O 47, o 93. Nós temos uma coleção, um grupinho até de salmos de realeza, onde Deus é rei. Olhem lá, 97, 98, 99. 3 salmos em sequência, chamados de salmos da realeza. Mas temos também o 47 e o 93. Então são 5 salmos. Vamos pegar o 93. Vamos ao 93. Eu até gosto, bom, me parece assim bastante mais ligado à realeza. Bom, 93. Alguém quer ler no microfone para nós? Fica de pé aqui na frente, né? Proclama esse salmo. Pode tirar a máscara, tá? O Senhor reina de esplendor, se veste. O Senhor se reveste e se finge de poder. Está firme o mundo, jamais será abalado. Firme está seu trono desde o princípio, tu existes desde sempre. Eleva os rios, Senhor, elevam os rios sua voz. Elevam os rios seu fragor. Mais poderosos que o rumor de águas imensa, mais poderosos que as ondas do mar, poderoso é o Senhor nas alturas. Dignos de fé são teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, por dia sem fim, ó Senhor.
Vocês notem, então, que a realeza humana cantada nos Salmos, e a gente até entende a necessidade de rezar por esses governantes, para que eles governem com justiça, tragam prosperidade e paz completa, mas nunca se esquecendo de que o Senhor é sempre Ele, o Rei, né? E que a realeza, digamos, humana é só uma derivação, é um serviço que se presta em nome do Senhor. E que se pode passar, no caso dos nossos. Se passa, né? Se transmite, se transfere esse poder, esse governo, né? Para estar a serviço. Porque a fonte da realeza é o Senhor. Salmo 93 nos recorda isso, portanto. O Senhor reina, né? De esplendor ele se veste, se cinge de poder, né? Suas vestes manifestam o seu louvor. E tudo está firme, firme no mundo, jamais será abalado. Que imagem importante para dar, digamos, segurança para um tempo de caos, quando meditamos a palavra de Deus. Podemos pensar que este salmo aqui, tentar situá-lo num contexto histórico. Nós falávamos da origem dos salmos. Tal como a literatura sapiencial, é muito difícil situar um momento histórico para eles. Porque, bem, às vezes fica claro, quando alguém compõe uma música, que ele traz um vocabulário, uma mentalidade de uma época. Mas só que às vezes essas músicas ultrapassam gerações. E aí fica difícil situar, né, em qual momento histórico. Nesse salmo aqui, será que a gente poderia arriscar um momento histórico em que ele foi composto e qual é a finalidade, o objetivo dele? É, claro que daqui depende, né, um pouco de conhecimento até da história de Israel, né? Que é uma coisa que é outro curso, tá? Outro curso e requer um bom tempo. Conhecer a história de Israel. Eu citaria esse salmo, vou até pegar o Stadelman, um grande professor da nossa faculdade católica, que compôs este livro aqui, e vou lá buscar o Salmo 93. Vou arriscar que ele é do tempo exílico, do tempo do exílio. Depois eu mais ou menos vou dizer por quê. Contexto, diz o nosso professor Stadelman. Este hino, que celebra o reinado de Deus, data do período pré-exílico. Ok. Ele é um salmo dividido em 3 partes: aclamação à realeza de Deus, louvor ao Rei da criação, louvor ao Senhor da revelação. A primeira parte, a realeza de Deus, canta então a sua transcendência divina, e o domínio de Deus é cósmico e histórico, sendo representado respectivamente pela imagem de seu trono no céu e do escabelo de seus pés, a arca da aliança depositada no templo. A presença do templo aqui nos deixa mais, digamos, pensar que se refira a um período pré-exílico, né? Louvor ao Rei da criação. E louvor ao Senhor da revelação no Novo e no Antigo Testamento. Aqui já é uma interpretação que o professor dá de como nós podemos rezar esse salmo hoje. Bom, um salmo que canta a realeza de Deus, realeza que é fonte de inspiração para todos os reis da terra, especialmente para o Messias do Senhor, esse Deus que governa com poder. Vamos ao Salmo 96. O 97.
é mais explícito. Salmo 97. A primeira frase dele já canta também a realeza do Senhor. Salmo 97. O Senhor reina, exulte a terra, alegrem-se as ilhas numerosas. Nuvens e trevas o envolvem, justiça e direito são a base do seu trono. Diante dele caminha o fogo, que devora seus inimigos por todo lado. Seus relâmpagos iluminam o mundo, ao vê-los a terra treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Fiquem confundidos todos os que adoram estátuas e os que se gloriam dos seus ídolos. Curvem-se diante dele todos os deuses. Sião escuta e se alegra. Exultam as cidades de Judá pelos teus julgamentos, Senhor. Porque tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és excelso acima de todos os deuses. O Senhor ama os que detestam o mal, protege a vida dos seus fiéis, livrando-os das mãos dos ímpios. Surge uma luz para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, justos, no Senhor, celebrai sua santa memória. Esses salmos de realeza, como esse aqui, o 97, eles podem ser pré-exílicos, mas eles tiveram muita força no tempo do exílio. O tempo do exílio aconteceu em Israel para o reino de Judá entre os anos 587 e durou aproximadamente 50 anos. E nesse período, Israel, a cidade santa, foi destruída, Jerusalém foi destruída, o templo de Salomão foi destruído, as maiores, digamos, as pessoas que serviam e interessavam para a Babilônia foram deportadas, as pessoas mais simples, talvez, aquelas que deveriam só cuidar da terra, permaneceram por lá, mas quase todo mundo foi deportado. Então, foi uma devastação da terra e de tudo, praticamente. Israel perdeu tudo que tinha. Perdeu o seu rei praticamente foi levado prisioneiro, colocaram um rei vassalo para comandar as coisas. O templo foi destruído, então não se podia mais oferecer sacrifícios, né? De uma certa forma, foi uma tragédia muito grande para a nação de Israel. Por 50 anos viveram nessa situação. Esse salmo, que canta a realeza de Deus, é muito forte nesse contexto, porque eles já não tinham mais rei. Quem será o nosso rei? Vamos adorar as estátuas dos deuses babilônicos? Vamos louvar o rei da Babilônia? Não, vamos louvar a Deus. Nosso rei terrestre se perde, mas Deus é nosso rei. E aí eles mantêm a fé, mantêm a firmeza de serem o povo de Deus, mesmo estando no exílio, mesmo tendo perdido tantas coisas. E esse aqui é um salmo que certamente alimenta essa fé, essa esperança, né? E vai dizendo, ó, não adorem as estátuas, né, desses deuses estrangeiros, porque o Senhor é Deus. Ele está sobre as águas, ele está sobre tudo, né? Porque as divindades babilônicas eram muito cultuadas por também serem o deus do mar, o deus do sol, o deus da lua. Cada, digamos, fenômeno da natureza tinha uma divindade por trás. E os babilônicos queriam que os israelitas se convertessem à fé deles. E eles dizem assim: lua, sol, mar, tudo isso é criatura de Deus. Não é Deus. Deus não está nessas coisas. Isso aí são obras de Deus. São criação de Deus. E de Deus de Israel, né? Ele que é o criador de todas as coisas. Então, isso é um salmo muito importante num contexto de, digamos assim, destruição da terra.
Muito bem. Valioso pensar e tentar situar alguns desses salmos nos seus contextos próprios. O salmo da realeza pode ser pré-exílico, enquanto ainda existia templo, rei, mas esses salmos aqui, onde cantam a realeza de Deus, eles têm muito sentido, ou adquirem um sentido, não necessariamente foram compostos naquele tempo, mas eles adquirem um sentido todo especial naquele tempo. Ainda dentro da qualificação dos hinos, temos os cânticos de Sião, que exaltam Jerusalém e o seu templo. Vamos ver um cântico de Sião aqui. O Salmo 46. É um rancho de amor à Cidade Santa. Nós temos um rancho de amor à ilha, onde a gente canta as belezas da nossa terra aqui, né? Ou o mar tem palmeiras, onde canta o sabiá. Na minha terra, igual não existe, outra não há. Então, esses poemas que enaltecem as belezas naturais da terra, do país, da nação, as nossas instituições, todos os povos têm isso, né? E Israel tem também seus cânticos, né? De louvor, digamos, à cidade, ao rei. Ao rei é uma instituição que Israel canta, né? A lei. Quando a gente diz assim, os testemunhos do Senhor são fiéis, a lei do Senhor é perfeita, não é apenas assim a palavra, mas digamos assim, é como se eles cantassem a Constituição, né? Como nós temos a Constituição promulgada para a República, né? E pedimos a Deus que a Constituição seja cumprida, que ela seja cada vez mais justa, que ela seja cada vez mais perfeita, que ela represente, né, as vozes da nossa nação, que elas venham em socorro, né, das pessoas, enfim. A Constituição está aí para ajudar a sermos uma nação com ordem e progresso, né? Está aí a nossa Constituição. Então, louvar a Deus pela lei é um pouco o sentido disso, de que a lei do Senhor nos faz ser um povo soberano, livre, de Deus, abençoado. Salmo 46. Deus protege a cidade. É um inciso litúrgico ao maestro do coro, a ele, né? Cântico dos filhos de Coré. São levitas responsáveis, novamente recordando, né? Levitas responsáveis pelo culto. Para soprano, olha aí, ó, até tem algum soprano aí que quer proclamar esse salmo para nós? Cantá-lo? Não? Vai lá. Então, tens Bíblia? Então lê aqui mesmo. Pode ler daqui mesmo. Vai cantar? Se canta aí, pode cantar, vai, pode fazê-lo. Deixa eu ver aqui, Salmo 46. Aqui. Isso aqui, isso, vai cantar. Puxa uma melodia aí. Sim. Qual melodia eu vou cantar? Deus é para nós refúgio e força, defensor poderoso no perigo. Por isso, não temos medo se a terra tremer, se os montes desmoronam no fundo do mar, que se agitem espumando as suas águas, tremam os montes pelo seu furor. Um rio com seus canais alegra a cidade de Deus, a santa morada do Altíssimo. Nela Deus está, não poderá vacilar. Deus vai socorrê-la antes que amanheça. As nações se amotinaram, os reinos se abalaram. Ele trovejou, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco.
Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde e vede as obras do Senhor. Ele fez prodígios sobre a terra. Acabará com as guerras até nos confins da terra. E partirá as lanças. Queimará no fogo os carros de guerra. Parai. Sabei que eu sou Deus, excelso entre as nações, excelso sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vamos ver de que o professor Stadelman, se ele localiza esse salmo em algum contexto específico. O Salmo 46, prece pela paz. O contexto, este cântico de Sião, Sião é a cidade santa, né? A cidade de Jerusalém. É da época de restauração de Jerusalém, cuja função de sinal de eleição divina é enaltecida pelo louvor à presença de Deus em Sião. A data de sua composição é pós-exílica. Então, falava que o exílio, lá em 587 a.C., destruiu tudo. Depois, quando os persas invadiram a Babilônia, eles libertaram os judeus que lá estavam e disseram: ó, voltem para casa, podem retornar. E à frente do povo que retornava do exílio estavam Esdras e Neemias. Eram governadores, eram também os legisladores e sacerdotes também, responsáveis, juízes, praticamente tudo ali, em Esdras e Neemias. E eles praticamente recompõem, reconstituem tudo. O nosso Stadelman mais ou menos entende que este salmo parece ressoar naquele período. E, de fato, é um salmo que canta o louvor da cidade do Senhor, mostrando que ali está o nosso refúgio, proteção. E, acima de tudo, ele vai exprimindo o fim da guerra, né? As armas de guerra são destruídas, os carros de guerra são destruídos, então parece que a paz retorna, né? E isso o contexto mais aparente é o do pós-exílico. O Senhor está conosco, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Bem, esses são os cânticos de Sião, que cantam, então, as belezas, mas também, digamos, até lamentam, às vezes, a destruição da cidade, mas colocam a cidade de Jerusalém como um símbolo da presença de Deus, porque o templo de Deus ali está. Nós conhecemos da cultura judaica que praticamente todas as instituições, era a Brasília deles, né? Ou seja, estavam o governo, estavam também a Suprema Corte, estava lá o templo principal da religião de Israel, digamos assim, uma Brasília com uma Aparecida, assim, meio juntado ali no mesmo lugar. Porque o que tinha de mais importante para Israel estava lá em Jerusalém. Então, eles cantam, enaltecem. A nossa Brasília não dá para enaltecer muito, né? Mas se a gente fala de Brasília, vem até uns arrepios. No entanto, de Aparecida, a gente pode com certeza cantar com mais fé e esperança. Então, esses salmos de Sião, são salmos de louvor à cidade, mas também às instituições, como o rei, como a justiça, a sede da justiça lá está. Se canta a segurança dos seus muros, a beleza dos seus palácios. Quer dizer, tudo aquilo que está na cidade santa. Os salmos de aleluia, aqui, são chamados os salmos de Halel. Halel. Aleluia, né? Halel, aleluia.
113, vamos pegar um ali. Eles têm uma característica que é iniciar por aleluia, né? Isso é já uma bela característica. Um elemento bastante próprio deles. Não são os únicos salmos que começam com aleluia, com a palavra aleluia, mas esse bloquinho de salmos aqui, chamados de salmos de aleluia, próprios assim, ou de Hallel. Hallel, em hebraico, a nossa palavra aleluia vem de Hallel. Halelu significa louvemos. Aleluia. Iá é a inicial de Yahvé. Então, Halelu é louvemos Yahvé. Aleluia. Aí tem a nossa palavra portuguesa, aleluia. Salmo 113, desses salmos de aleluia, cantados durante a Páscoa, justamente para enaltecer, louvar, bendizer ao Senhor, dar glórias, né? Seja bendito o nome do Senhor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos, mais alta que os céus é a sua glória. Quem é igual ao Senhor nosso Deus, que mora no alto e se inclina para olhar para os céus e para a terra? Ergue da poeira o indigente, da imundície levanta o pobre, para fazê-lo sentar-se entre os príncipes do seu povo. Faz a estéril morar na sua casa, como alegre mãe de filhos. Então, um belo salmo de aleluia, onde vemos aqui primeiro esse olhar providente de Deus, né? Quem é maior do que Deus que olha para a sua criação, para o céu e para a terra, né? O céu e a terra representam tudo, né? O céu e a terra representam toda a obra criadora de Deus. Quando na Bíblia, quando aparece assim no Salmo, os céus e terras cantem a glória do Senhor, ou seja, tudo que existe cante as glórias do Senhor. Aqui o Salmo diz que Deus tem o seu olhar providente, seu olhar de amor por todas as coisas, mas também um olhar de misericórdia, né? Pelo pobre, pelo indigente, pela estéril, né? Ou seja, um olhar de misericórdia por quem sofre. Então, o salmista canta louvores ao Senhor, um aleluia, esse aleluia a Deus. O Salmo 114 também é um canto que louva a Deus, mas parece ser mais histórico, especialmente ligado ao Êxodo. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, do meio de um povo bárbaro, Judá se tornou seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu e se retirou, o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Aqui está a passagem do Mar Vermelho, né? O mar viu e se retirou, quando o povo saiu na Páscoa, né? Do Mar Vermelho para a sua liberdade, e o Jordão é quando chegou na Terra Prometida. Quando o povo, quando Josué vai finalmente entrar na Terra Prometida, depois de 40 anos caminhando no deserto, Josué toma o bastão de Moisés, aquele bastão que abriu o Mar Vermelho, e segura as águas do Jordão. Aí o rio para, as águas continuam descendo, o povo entra na Terra Prometida, depois de ter passado por Jericó, né? O livro de Josué nos conta essa entrada na Terra Prometida. É uma nova passagem pelas águas, né? Interessante esse momento igualmente, né? A entrada na Terra Prometida passa pelas águas igualmente. O que há contigo, ó mar, para fugires, e tu, Jordão, porque voltas para trás? Porque vós, montes, saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros? Treme, ó terra, diante do Senhor, diante do Deus de Jacó, que muda o rochedo em um lago e a rocha em fontes de água. Recordando também o Êxodo,
presença do Senhor no deserto, a sua providência, as águas, né, da rocha que saciaram a sede do povo, o maná. Então esse é um salmo de aleluia, lembrando a salvação do Egito, né? Outra razão para se cantar. Fiquemos por aqui, por hoje. Amanhã a gente termina um pouco a leitura de outros gêneros literários e assim vamos lendo alguns salmos também. Até amanhã. Boa noite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Acho que nem precisamos fazer oração final, porque já rezamos tantos salmos, né?